Olá, como vai? Estamos começando mais uma edição do Falando ao Coração, Histórias de Vida. E na edição desta semana você verá a entrevista com Dona Antônia, uma história de vida muito mais do que especial. Você também poderá ver e ouvir uma canção que um grupo de amigos no qual eu estou incluso gravamos, uma canção de Asaf Borba, uma canção que espero toque ao seu coração. Também você irá ouvir e ver a meditação na Palavra de Deus com a minha amiga, a minha parceira de trabalho aqui, a minha irmã, Anaíra Emília. Então, não saia daí, nós vamos só rodar a vinheta e já voltamos. Ao abrir as mídias sociais todos os dias, nós nos questionamos: essa notícia que eu estou lendo aqui é real? Procede mesmo? Hoje eu quero trazer para você uma notícia real. Ela está registrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lemos ali a história de um homem paralítico. Esse homem estava ali há algum tempo. Jesus está passando na sua cidade, na cidade de Cafarnaum. E como sempre fazia, Jesus estava ensinando. Pessoas estavam ali ouvindo Jesus. E aquele homem paralítico é conduzido por outros homens à presença de Jesus. Aqueles homens tinham uma visão da necessidade daquele homem. E então o conduzem até a presença de Jesus. Mas não foi tão fácil assim. Havia uma multidão. E o acesso até a presença de Jesus era muito difícil. As pessoas estavam ali espremidas, ouvindo, e ninguém saía do seu lugar. Mas aqueles homens que tinham uma visão diferenciada não pararam diante dos obstáculos. Eles estavam determinados a chegar até a presença de Jesus e ver a realização daquele milagre. Então a Bíblia diz que eles sobem até o eirado, abrem um espaço ali no telhado e descem aquele homem ali numa espécie de uma maca, e o colocam então diante de Jesus. A Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, diz àquele homem: homem, estão perdoados os teus pecados. E diz ainda mais: levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E o registro termina de forma maravilhosa. Imediatamente se levantou diante deles, e tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. E todos que estavam ali davam glória a Deus, e possuídos de temor diziam: hoje vimos prodígios. Quantas atitudes foram tomadas até a realização daquele milagre. Aqueles homens poderiam ter parado diante daquela multidão e dito a si mesmos: não tem jeito, não temos como prosseguir. Mas não. Eles rompem os obstáculos, eles vencem os obstáculos e levam aquele homem até a presença de Jesus. Será que não é isso que você está precisando ter também? Uma visão maior do que está acontecendo na sua vida e na vida das pessoas a quem você ama? Será que o que está faltando hoje não é uma tomada de decisão? Que você olhe os obstáculos com olhos diferentes? Aquele homem teve a sua cura realizada diante do empenho daqueles homens que não olharam para as situações difíceis, não olharam para os obstáculos, mas olharam para a certeza de que Jesus estava naquele lugar e que o milagre poderia acontecer como de fato aconteceu. Vamos orar e pedir a Deus para que Deus te ajude a vencer os obstáculos? Para que Deus me ajude e te ajude a vencer os obstáculos confiados nele? Então oremos ao Senhor. Pai, muitos são os obstáculos, muitas são as dificuldades que estamos enfrentando, mas nós sabemos que o Senhor é o Deus do milagre, que o Senhor é o Deus que cura, que o Senhor é o Deus que realiza. Ó Deus, a nossa fé é pequenininha,
mas nós estamos apresentando diante do Senhor os nossos problemas e pedindo ao Senhor misericórdia, Pai, solucione essas dificuldades. Nós estamos aqui, ó Deus, rompendo em fé diante do Senhor, que assim como aconteceu o milagre lá em Cafarnaum, que aconteça também aqui onde nós estamos, um milagre, porque nós estamos esperando no Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Treinar com estilo é outra coisa. Com a Eliette Moda Fitness, você escolhe seu look e entra em forma. Há 20 anos atendendo Chapada dos Guimarães e região, somos representante das marcas Loira e Morena, Oxfit, Caju Brasil, Movimento e Companhia. Atendimento exclusivo pelo WhatsApp nos números 65 99249 8480 e 999080683. Confira os looks em nosso Instagram, Eliette Moda Fitness, o seu treino com estilo. Criar momentos inesquecíveis sempre foi a nossa especialidade. Na pousada Rancho Água Doce, você vai encontrar ótimas instalações. Localizada no Lago do Manso, fazer parte dos seus momentos de felicidade é o que nos move. Rancho Água Doce, a praia de Mato Grosso ao seu alcance. Faça já a sua reserva pelo fone 65 99 310 7710. Histórias de vida. Mais uma vez estamos juntos e temos uma entrevista maravilhosa hoje. E é a entrevista da minha vida em todos os sentidos. Por quê? Porque hoje nós estamos entrevistando Antônia Luzia da Silva, brasileira nordestina, mãe, avó, esposa de pastor, missionária, professora. Uma bênção de Deus e um privilégio que eu tenho é a minha mãe. E a minha mãe com certeza tem histórias diversas para compartilhar com quem quiser ouvir. Né? E hoje é um tempo dela poder falar isso para mais pessoas. Bom dia, mamãe. Bom dia. Que coisa boa poder compartilhar com a senhora desse tempo. E eu quero fazer a minha primeira pergunta. E a primeira pergunta é: como é que se deu o seu chamado missionário? É uma longa história, mas dá para contar, não dá nada de lembrar. Com menos de 15 anos, eu sempre gostei de ensinar, de brincar de professora. E na escola dominical da minha igreja, em Mossoró, naquela época, eu ficava nas escolas dominicais sempre com um grupo de crianças pequenas, mas ficava cantando, ensinando historinhas da Bíblia, mas sem muita segurança, sem quase nenhuma cultura. E um missionário americano que visitava a nossa igreja de tempos em tempos, ele ficava me observando e eu não sabia nada disso, mas continuava no meu trabalho todos os domingos, ensinando as crianças. Então, através disso aí, ele achou que eu tinha dom para trabalhar com crianças. E ele conversou com o meu pastor se eu tinha namorado, e um bocado de perguntas que ele fez, que eu não sabia nada disso, depois foi que eu fiquei sabendo. E ele disse que se eu tinha, não era em Mossoró, mas que eu tinha uma viagem sempre onde meu pai trabalhava, e quem sabe talvez estivesse lá, mas que eu achava que não. Ele disse: é porque eu estou querendo dar uma bolsa de estudos para ela. Ela ir para o Instituto Bíblico do Norte, em Garanhuns, Pernambuco. E eu nunca tinha saído de casa, mas nós fomos a Patu, Rio Grande do Norte também. Ele foi fazer uma visita missionária lá
e fazia um trabalho onde meu pai estava trabalhando com minha irmã mais velha, o marido dela e meus irmãos estavam lá trabalhando em Patum, no Rio Grande do Norte. E nós fomos a essa viagem. E lá eles me observaram e eu nem sabia de nada. Eu tinha um namorado lá. Mas eles não chegaram de me ver conversando. Então ele só pediu ao pastor para ir me preparando para eu ir ao Instituto Bíblico do Norte. Maravilha! E graças a Deus por isso, né? Porque a senhora teve a oportunidade de também, não só aprender a palavra de Deus, mas, se eu não me engano, foi lá que a senhora conheceu o seu namorado definitivo, digamos assim? Foi lá que a senhora conheceu o papai? Fui lá, sim. Eu, depois de um mês que estávamos no instituto, que tinha começado as aulas, chegou esse rapaz da Bahia, mas é que ele estava morando na Bahia, em Paulo Afonso, mas ele é pernambucano, mas estava morando na Bahia. Ele ganhou uma bolsa também para lá. Depois de um mês, ele chegou. E ao chegar, teve muitas disputas de algumas colegas, que éramos um grupo de seis, tinham seis rapazes e 25 moças. Não, era muito. A disputa foi grande. A disputa lá, cada um brincando, esse vai ser meu, outro vai ser meu, e eu fiquei na minha, não disse muita coisa não, mas eu estava na minha pensando. Esse daí vai ser meu, né? Conforme seja, vai ser meu. Vou dar um jeito. Que bom. E eu já estava prestando atenção a alguns, os poucos que tinha, mas o que estava, um dos que eu achei que dava certo para mim, era do meu estado, mas morando no Rio de Janeiro. E ele estava metido, orgulhoso, eu digo, não vou chorar atrás disso aí não. Fiquei e não deu outra. Quando ele entrou na sala de aula, ele ficou na mesma fila de carteira onde eu estava. Eu fiquei na frente, encostada à mesa do professor, e ele ficou na última carteira da minha fila de carteira. Aí já foi dando certo por aí. E ele muito inteligente, muito bom em matemática, e eu era péssima em matemática. E ele ficou, cada um querendo que ele ensinasse matemática, e ele ficou ensinando a um e a outro, e eu ficava por fora. E a sua aula foi especial, sua aula foi específica. Aí eu ficava de olho nele, mas depois, na prova, eu fiz uma prova péssima, ele tirou nota boa, e os colegas que tinham facilidade de aprender a matemática também, e eu tirei uma nota ruim, ele tentou me ensinar e tudo, mas só a mim, mas eu não aprendi. Ele pode não ter conseguido ensinar a matemática muito bem, mas com certeza a matemática do amor, essa deu certo, né? Deu certo. Tanto certo que a família teve 8 filhos, correto? 7. 7 filhos. 7 filhos, sendo que o segundo, né? O terceiro não viveu, né? Mas Deus permaneceu com eles e conosco todo esse tempo. E no ministério, depois saindo do Nordeste, viemos para Mato Grosso no ano de 70, não é isso? E o primeiro campo missionário, então, deles foi em Poxoréu. Depois vocês estiveram com as outras cidades aqui em Mato Grosso? Rondonópolis. Depois Rosário Oeste. Depois Rondonópolis novamente. Voltamos a Rondonópolis. Depois Cuiabá. E depois de Cuiabá vocês ainda foram para Dom Aquino. Só que aí já a família não estava mais toda junta, né? Porque todo mundo estudava e alguns já estavam fora, eu já estava fora também, né? O Altair morando em São Paulo, mas eles lá foram. E depois então o último campo foi lá, né? Foi lá. O último campo então foi Dom Aquino, e depois então, já no tempo da jubilação e aposentadoria, vocês já estavam aqui em Cuiabá. De volta em Cuiabá. Né?
Ok, eu quero que a senhora me conte, procura aí, tem muita coisa eu sei, mas procure lembrar aí uma das histórias, o nosso tempo é curto, mas uma história em que a senhora viu claramente a mão de Deus sobre a vida de vocês no campo. Vamos ver se a gente consegue puxar aí alguma coisa da memória. Uma situação que vocês vivenciaram em que vocês viram assim, foi Deus aqui que cuidou da gente, foi Deus aqui, embora a gente saiba que em todo tempo Deus cuida, mas existem algumas situações que elas são bem fortes, né? São eloquentes, não tem como você pensar de outra maneira. Então, não precisa citar nomes, não se preocupe quanto a citar nome de cidade ou pessoas, né? Para cuidar aí da questão da privacidade, mas conte pra gente aí uma das suas muitas histórias. Não são tantas e tão difíceis. Tive um contratempo, motivos da igreja mesmo, e eu fui, minha pressão subiu muito, e a máxima, a mínima passava da máxima e voltava, e eu perdi toda a força, e não tinha domínio mais no meu corpo, e meu marido pegou, me trouxe nos braços rapidinho, colocou no carro que estava sem partida, o carro estava sem partida, e me colocou lá e eu virei dentro do carro, não tinha ânimo para nada, não tinha força. E ele ligou pedindo a Deus que o carro pegasse, o carro pegou e rapidinho chegamos no pronto atendimento. Maravilha, coisas de Deus. E a enfermeira era uma freira e eu estava vendo bem, ela fazendo gesto nos dedos que a minha pressão estava vacilando. A máxima estava, a mínima estava passando, subia, descia e eu fazia ânsia de vômito. Para diminuir a história, eu passei 3 dias. Bem doente. Bem doente, sem conversar, sem comer. E muito ruim, muito ruim. Quer dizer, escapei por um milagre. É coisa de Deus mesmo, porque quando Deus tem um propósito na vida do ser humano, essas coisas vêm, mas elas passam e Deus nos reanima, né? Bem desse jeito. É isso. Ok, e uma história engraçada de vocês nesses anos todos, foram quase 50 anos de ministério, né? Uma história engraçada, pode ser do campo, pode ser algo mais da família, a sua escolha aí. Mas algo que vocês vivenciaram assim e que foi engraçado. Nós fomos, ainda como evangelista, como missionários, nós ficamos responsáveis por um grupo de mocidade, de jovens, para levar à praia. E Neném não sabia nadar, né? Só para um detalhe, o Neném é meu pai, tá certo? Neném não sabia nadar. Minha sogra, naturalmente, muito menos. E nós tivemos que atravessar um braço, chama assim, que no momento não me ocorre o nome correto, um braço do mar. Muito fundo, a água era escura, e o barco muito comprido, com toda a mocidade dentro, e o barco estreitinho, e a turma começou a ter medo, e o barco ia meio que tombando para um lado e para outro, e eu fiquei apreensiva de pronto, a gente vai morrer tudo aqui. Mas fiquei pensando, se Neném, se o barco virar e Neném e Dona Cília. A sua sogra. Se assim, papai e sua sogra. Se o barco virar, quem eu vou salvar? Se é Neném ou minha sogra? Eu acho que a sogra ia dançar. Eu digo, ela vai morrer. Eu vou pegar o Neném e vamos embora. E vou atravessar o resto do braço do mar, porque eu nadava muito bem. Era mesmo que eu apiava na água, mas ele não sabia. Aí a sogra que me desculpe, mas vai o meu amor. Ela
vai. bem isso, bem isso. E eu pensei o tempo todo, pedindo a Deus que não deixa não, não deixa não. E até que chegou, parou na margem do outro lado e eu fiquei tranquila, mas tremendo pra caramba. São histórias que mexem com a gente. Depois a gente dá risada. No momento é meio confuso, né? Não, no momento, Mas depois... no momento eu queria chorar, eu não sabia o que fazer, tremia. Mas depois de se pensar, a sogra ou o marido, me desculpe aí minha sogra, mas eu tô indo. Ok. Bom, mamãe, tem tanta coisa para perguntar, mas eu queria encerrar esse tempo pedindo para que a senhora dê uma palavra para os jovens casados. Nós vamos começar com esse daí. Os jovens casados, depois uma palavra às mulheres, uma palavra aos homens e uma palavra aos jovens. Então vamos começar devagarzinho. Uma palavra para os casais. Afinal, ela teve quantos anos de casada, mãe? Ia completar 56 anos. Ia completar 56 anos de casados. Então, eu creio que tudo isso aí, como cristã, como filha, como serva, como esposa que foi, com certeza tem algo para nos ensinar. Os casais novos. A primeira coisa que eu aconselharia, que aliás conselho diz que se fosse bom não se dava, aprendia. Mas conselho é bom. Quem não escuta conselho, escuta coitado. É o andagem popular. Mas conselho é muito interessante a gente prestar atenção, guardar para usar no tempo certo aquilo que nos foi ensinado. E o que eu aconselharia é que amem, dialoguem. Para poder viver a dois, é preciso ter diálogo e compreensão, dissimular as falhas um do outro, porque se não acontecer isso, não prossegue. Desculpe. Não sair sem dar um beijinho, sem dar um até mais. Na chegada a mesma coisa. Se está trabalhando, se o marido está trabalhando um canto pesado, cansado, um agradozinho não faz mal nenhum. Lava seus pés, enxuga. Eu fiz muito isso, viu? Enxugar, eu estava a sandalinha ali, quando tirava o sapato do pé, o pé cansado e tal. E quando não é na roça, quando é na roça é pior. Tem a poeira, tem muitas dificuldades. Ajudar um ao outro, sempre perdoar e abraçar muito, beijar muito, nunca deixe passar, porque depois, olha, você vai chorar, você vai se arrepender porque não fez isso. E é tarde. Bom, muito bom. Vamos então um conselho às mulheres. As mulheres, a Bíblia já diz lá que deve, se eu não estou enganada, eu estou me esquecendo um pouco, mas parece-me que diz: sujeitai-vos Aos vossos maridos, aos né? vossos maridos. Não é deixar que ele lhe pisca os pés, não. Para começar, a mulher não foi tirada do pé, foi tirada debaixo da costela. Ou da costela debaixo do braço, para ser amada, cuidada. Mas ela também tem que saber fazer isso. Tem que ser humilde, simples e aceitar o parecer. Se vê que está correto, tudo bem. Se vê que não, diz: olha, não seria melhor por ali? Porque a Bíblia pede para ser submissa ao marido. Eu estou falando para as mulheres, é claro. Mas ser submissa não é você ceder a tudo e baixar a cabeça a tudo que ele diz. Não, vamos combinar. Eu vivi quase 56 anos, mas nós sempre combinamos. Olha, por aqui, nós vamos por aqui ou por ali. Aí vamos pensar, tem que ter compreensão e submissão dentro da decência e da ordem. Não você andar com medo, como eu conheci alguém que foi muito minha amiga, que foi, não é. E ela estava assistindo qualquer coisa assim no canto. O marido aparecia: ai, vem meu marido.
Não, que negócio é esse? Vamos assistir. Ele tem que respeitar seus direitos e você os dele. E tá tudo bem, não tem problema. Beleza. É isso. Vamos então uma palavra aos jovens agora. Jovens, para pessoas fortes. Então os jovens são fortes, mas precisa saber usar dessa saúde, desse fortalecimento, de conhecimentos. E ouvir os mais velhos. Nem todo velho tem conselho bom, não. Mas é necessário observar também coisas boas numa pessoa idosa, ou às vezes mesmo em outro jovem. Não viver, não se exibir. Tem que ter cautela e mais cautela. Pedir a Deus, buscar a Deus sempre. Orar. Quando tiver dificuldade de achar que o caminho está difícil, chega junto do pai ou do amigo. Um amigo, uma pessoa de idade amiga, mesmo uma mulher. Se for ou mulher, chega junto de alguém que você acha que tem bons conhecimentos e que vive decentemente e procura se aconselhar. Vamos lá. E sobretudo Deus. Buscar a Deus em primeiro lugar. E assim você vai vencer. Porque só na mão de Deus, só no poder dele nós podemos vencer qualquer coisa, por difícil que pareça. E esperar e confiar nele com segurança, sabendo que ele é fiel. As crianças merecem aí nossa última consideração. Vamos lá, não que elas estejam nessa ordem, né? Não está desconsiderando a questão de primeiro, segundo, terceiro lugar, mas agora é o tempo das crianças também, um conselho para as crianças. As crianças Lembrando que mamãe já é vovó de 4 já, né? Então também tem alguma coisa aí para eles. As crianças, a primeira coisa é obedecer a papai, a mamãe, respeitando a todos, nunca desobedecendo e aprendendo, vivendo aos pés de Deus, buscando sempre a Deus, apesar de ser criancinha. Mas papai e mamãe geralmente vai tentar levá-lo sempre aos pés de Deus, caminhando com Deus, caminhando, dando a mãozinha sempre, nunca querendo correr em qualquer canto na frente, esperar. E, sobretudo, ouvir. A criança precisa ouvir. Porque quando ele escuta, ele vai escutar a mamãe dizer, não, olha, senta aqui, senta, fica ali, obedece. E só tem a ganhar quando a criança é obediente. Só tem a ganhar, não perde mesmo. Bom, que estamos... Jesus mesmo disse, deixa as crianças me amam, que das tais é o reino dos céus. Mas a criança precisa ser obediente. Estamos chegando aí ao final da nossa entrevista. Quero agradecer muito a mamãe por esse tempo, né, que ela está nos concedendo aqui. Que o Senhor continue abençoando sua vida grandemente e que nós tenhamos outras oportunidades. Muito obrigada, porque a senhora, olha aí, está tão bonita minha mãe aqui sentadinha comigo. E nesse tempo que nós tivemos de pandemia, onde nós não pudemos abraçar, beijar, uma das coisas mais complexas que foi para nós, é não poder ficar pertinho dela tanto quanto. Esse é um momento raro aqui, sem máscara, porque normalmente nós estamos todos com máscara pelo cuidado com ela. Não que hoje seja diferente, mas cremos que essa oportunidade foi dada por Deus. Então eu vou deixar com ela as palavras finais aí desse momento da entrevista. Pode falar, mamãe. Só agradecer por me dar esse momento. Não tenho muita coisa a dizer, mas eu tenho só que agradecer a Deus por vocês existirem. Que hoje eu estou sentadinha aqui, mas se eu me levantar vou cambalear um pouco. Mas vocês estão aqui, o meu neto está ali de um lado, você está aqui do outro e me seguram. Portanto, é isso. Eu preciso sempre de vocês. Cada um fazendo o possível para me ajudar, para levar o resto do tempo. Eu pedi a Deus 120 anos.
Olha aí. Eu não sei se isso vai acontecer, porque Deus já antes de eu existir, ele já sabia quantos anos eu ia ter. Com certeza. Mas ele sabia que eu ia pedir 120. Também, né? Ele é onisciente, ele é onipotente, eu onipresente. Bom. Então, eu disse para ele que Moisés era tão pecador e viveu 120, tão pecador como eu. Viveu 120, eu pedi 120. Já estou com 120. Eu já ia dizer 180. Já está com 87, já estou com né? 87, falta 4 meses e 11 dias para eu completar 88. Não sei se Deus vai permitir. Mas, pelos exames que tenho feito, os médicos me dizem, vai viver uns 100 ainda. Olha que Vai beleza. chegar nos 100, eu não sei, mas Deus sabe. Bom, gente, então o Histórias de Vida encerra aqui. E a pergunta, como sempre, fica: e o nosso próximo encontro? Com quem será? Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti. Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós, e nos via redimidos por seu sangue, lutando com o combate do Senhor.
Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Rua 21, esquina com Rua 8, bairro Bom Clima, Chapada dos Guimarães, onde você encontra padaria, frutas, verduraria, mercearia, perfumaria, utensílios domésticos, bebidas, frios, açougue de autoatendimento. Se você procura bom atendimento, produtos de qualidade e o menor preço da cidade, pare de procurar e venha para Mercado Novato, um novo jeito de economizar. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença. Da educação infantil à faculdade, são 24 anos construindo conhecimentos. Polo em Cuiabá da UniUB, com cursos de graduação e pós-graduação. Agora somos bilíngue, tendo em nosso currículo a parceria com a ABK, a primeira editora cristã de língua inglesa do Brasil. Matricule seu filho ou venha realizar o sonho de cursar uma faculdade. Avenida Dante Martins de Oliveira, 352, Cuiabá. Fones 3653-2838 ou 99290-8222. Centro Educacional El Shaddai, educação cristã que faz a diferença.